sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Oh, 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 oh. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, luz que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer pela sua permissão em adentrar a sua presença através do Facebook,
para falar a respeito da palavra de Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nós temos por meta anunciar as verdades bíblicas que Deus nos deixou e que Jesus nos atarefou com esta missão de anunciar o seu reino, né? De anunciar a sua palavra. E nós aqui estamos. E nesta noite eu quero falar com meus irmãos a respeito de um fato narrado no Evangelho de Lucas, e diga-se de passagem, apenas Lucas narra esse encontro de Jesus. Tá? São 3 ressurreições que acontecem no ministério de Jesus. Uma é narrada só por Lucas, outra é narrada só por João, e a da filha de Jairo é narrada nos evangélicos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. E nesta noite eu quero falar a respeito do encontro de Jesus com o filho da viúva de Naim. Este episódio, como eu disse, só Lucas que narra ele. Naim ficava na planície de Esdraelon, a aproximadamente 3 quilômetros do Monte Tabor, um monte que tem história na palavra de Deus. Ele ficava a sudoeste de Cafarnaum, que era o lugar onde Jesus se instalou ministerialmente. E a uns 10 quilômetros de Nazaré, a cidade em que Jesus foi criado. E Naim pertencia, o território de Naim pertencia à tribo de Issacar, um dos filhos de Jacó. Naim significa agradável, né? Ou então formosura. Pois bem, Jesus havia tido um dia muito atarefante em Cafarnaum, sendo procurado por muitas pessoas, muita gente o procurou, mas Jesus dormiu em Cafarnaum. E no outro dia ele sai para ir até a cidade de Naim, que não era muito perto não, era uma distância razoável. Mas Jesus andava bem e andava rápido. Naquela época, o meio de transporte mais utilizado eram as 2 pernas. Não havia muito recurso para isso, não. E Jesus então vai com seus discípulos até a cidade de Naim. E diz o texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, compadeceu-se dela, da mulher. Ele teve dó daquela mulher e lhe dá uma palavra acalentadora, uma palavra linda para quem está passando um momento de tristeza, um momento de angústia. Ele diz para ela: não chores. É difícil falar essas palavras para uma pessoa que perdeu um ente querido.
Verso 14. E chegando-se, tocou no esquife. Esquife era uma plataforma parecida com a cama, onde eles colocavam um varão de um lado e de outro, e colocavam nos ombros dos carregadores, e a pessoa morta estava ali em cima daquela cama improvisada, enrolado em lençóis, todo circulado, cabeças, pés, pronto para ser sepultado. Mas vamos dar uma continuidade aqui na palavra. E os que o levavam pararam ao simples toque dele. E disse ao jovem: a ti te digo, levante-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele a fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Nós, dentro da nossa cultura, nós estamos acostumados a ver os enterros, a comitiva do enterro. E já naquela época, o procedimento era igual. Não podia haver impedimentos na trajetória daquela marcha fúnebre carregando um defunto. Aqui mesmo, na nossa sociedade, nós moramos aqui perto do crematório e de um cemitério, e sabemos quando há um cortejo fúnebre, não é de boa educação se cortar a trajetória deles ou impedi-los, mas simplesmente abrir caminho para que ele passe e siga o seu destino até o campo santo, onde será sepultado ou cremado. Nada podia deter aquela trajetória. As pranteadoras ou carpideira, com o seu choro, não podiam deter aquele cortejo. Carpidora era um uso, na época, de mulheres e homens, que chamava-se carpidores, que iam chorar nos velórios. E uma coisa interessante, os pobres, eles faziam isso por amizade, mas com os ricos, esse trabalho era muito bem pago. E existia uma vasilha chamada lacrimômetro, onde se depositava as lágrimas choradas, e o chorante recebia pela quantidade de lágrimas que derramasse durante aquele velório e durante o cortejo. Mas esses lamentadores, carpidores e carpideiras não tiveram a força de deter aquele cortejo fúnebre. Nem mesmo o corpo do rapaz morto por qualquer incidente no
trajeto que o corpo viesse a se rolar de um lado para o outro, devido a qualquer dificuldade, ele foi capaz de deter aquele cortejo. O esquife não foi parado em momento nenhum. Nem a mãe, com toda a sua tristeza, conseguiu parar aquela trajetória. Mesmo ela chorando muito. Mas a multidão que está saindo da cidade, ocasionalmente, ela encontra-se com a multidão que acompanhava Jesus. E os encontros com Jesus sempre são encontros bem-sucedidos. Qualquer pessoa que encontra com Jesus recebe dele palavras aconchegantes e palavras tranquilizadoras, palavras amáveis, que vêm ao encontro da necessidade da pessoa que tem o privilégio de encontrar-se com o Senhor Jesus. E Jesus, quando se aproxima daquela multidão, ele contempla a mulher. Ele não sabia de quem se tratava a pessoa morta, mas a expressão do rosto daquela mulher, como a expressão de Jairo, quando procurou Jesus para socorrer a sua filha. Jesus, só no olhar, no meu rosto, no seu rosto, no rosto desta mulher, Jesus percebe a necessidade. Jesus contempla o vermelhão dos seus olhos. Jesus soube imediatamente que havia uma razão para o choro daquela mulher. Quando você se chega a Jesus, não há necessidade que você de antemão vá dizendo para ele o que você está passando, porque ele diz que ele conhece a nossa necessidade sem que haja uma palavra na nossa boca. E Jesus conheceu só em olhar para aquela mulher, para ver o vermelhão dos seus olhos. Jesus já lhe dá uma palavra de consolo: não chores. Eu já, como pastor em todos esses meus anos, já tive a oportunidade de celebrar muitos funerais. E quero dizer para vocês que existem duas coisas entre duas categorias, entre o pastor e o médico. O médico não gosta de assinar atestado de óbito de uma pessoa que não foi paciente dele. E o pastor não gosta de fazer ofício fúnebre, porque rebenta com o coração do pastor. E eu entendo que aquele encontro também mexeu muito com o coração de Jesus, porque o texto bíblico
diz que vendo o Senhor compadeceu-se daquela mulher. E é sempre assim, Jesus, quando vê o aflito, Jesus tem compaixão dele. Jesus se aproxima dele com compaixão para o favorecer. Quando ele fala para a mulher não chorar e ele toca no esquife, imediatamente os carregadores param. A Bíblia não fala, mas o esquife foi colocado no chão. E Jesus agora que manda a mãe não chorar, porque ele tem algo de especial para falar para aquela mãe. A multidão que acompanhava Jesus, que não deixava Jesus em momento nenhum, aonde Jesus ia, ele acompanhava. Era uma multidão que tinha o conhecimento que se Jesus colocou a mão, é porque vai acontecer alguma coisa. Porque aonde Jesus puser a mão, tem que acontecer alguma coisa. A multidão que vinha no cortejo fúnebre pasmou-se com aquela atitude daquele homem que para alguns era um estranho, de ter aquela atitude, e também ficaram admirados com a postura dos carregadores que imediatamente depuseram o esquife no chão. Agora o Senhor da vida vai falar com a morte. A morte, até ela não ser vencida na cruz do Calvário, era controlada por Satanás. Ele que matava. Porque ele tinha o domínio da morte. Jesus então vai falar com aquele que não tem audição. É o corpo sem alma, sem espírito. A alma é de Deus. A alma foi criada por Deus. O corpo é o produto do relacionamento homem com mulher. Mas a alma, o espírito, é uma dádiva de Deus. Ele começa a se movimentar na gestação, porque lá o corpo sem o espírito não é nada. Mas quando há a presença, ali está. E Jesus tinha toda a autoridade para chamar ela, porque ele é criador. Ele não precisou pegar de ninguém, invocar ninguém. A autoridade dele é esta. Ele chama, porque ele é o Senhor, criador de todo ser. Então Jesus, ali naquele momento, ele contemplou a tristeza daquela mulher. E ele, divinamente,
Porque, meus irmãos, só quem teve um filho único e perdeu poderia ter um sentimento de piedade, de compaixão. E ali estava Jesus, o Deus encarnado, representante direto do Pai, que é quem deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E Jesus certamente tinha conhecimento do sentimento de Deus a dar o seu próprio filho para morrer no meu lugar, seu único filho. E Deus conhece a dor da perda de um filho. E Deus então, através da pessoa de Jesus, vai fazer algo. E o Jesus que disse para a mulher, não chores, ela audivelmente ouviu a voz dele. Eu não posso dizer se ela parou com a lágrima, porque aqui não está escrito, mas certamente uma expectativa de esperança deve ter brotado no coração dela. Porque alguém que chega e pede para você interromper um momento tão triste, é alguém que tem alguma coisa para te dizer. E geralmente eu e você, quando vamos a esses lugares, nós só temos uma palavra de pesar, uma palavra de acalento, às vezes dizendo que é assim mesmo, que vai acontecer com todos nós, que ninguém nasceu para semente, todas essas coisas que a gente repete, mas não consola. Porque o vazio está dentro da pessoa. E só quem pode preencher o vazio de um coração é Deus. E Ele vai fazer isso com esta viúva, através de seu filho. Jesus então chega diante daquele corpo envolto em lençóis, envolto em faixas na cabeça. Jesus então chega para ele e diz, levante-te, autoridade. Só quem tem autoridade para repreender a obra do mal é Jesus Cristo. Então, diz o texto aqui, o defunto se assentou. Mas ele estava deitado, inerte. Ele não se movimentava. Estavam carregando ele porque ele era incapaz de ir, porque estava morto. Mas se a tua luta está perto da morte, saiba de uma coisa, o encontro com Jesus da vida, o encontro com Jesus da vitória. Então, o que acontece? Aquela mulher, quando vê o filho assentado, o alvoroço tomou conta de todos. Todos ali ficaram pasmos. E diz o texto que de todos se apoderou o temor. Não o temor de pavor, de medo. Porque onde Jesus está, não há medo.
Jesus é nosso escudo. Jesus é o nosso abrigo. Jesus é a nossa morada. Então, quando nós estamos frente a frente com Jesus, nós devemos ter o coração tranquilizado, com muita tranquilidade. O Evangelho de Lucas é o Evangelho dos pobres, dos oprimidos, dos infelizes. Porque Lucas sempre trata com essas coisas, com muito carinho, porque Lucas sabia qual era o sentimento da dor. Ele era médico, acostumado a viver com esses acontecimentos, a ver o desespero de uma mãe, que quando ele via ela perder o marido, perder os filhos, ele sabia o quão difícil é. E ele até, muitas vezes, deve ter trabalhado como psicólogo, tentando tranquilizar as pessoas. E é por isso que seu evangelho tem essas narrativas apaixonantes. Então, quando a multidão se enche de temor, ela toma uma providência. E a providência qual que é? É glorificar a Deus. É exaltar o nome do Senhor. É saber que o Senhor é aquele que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Essa mulher estava angustiada, viúva, agora ficaria sozinha. Imagine o que passava na mente desta mulher. Era necessário que alguém viesse tirar esta angústia. E quem é mestre em tirar angústia é Jesus. Ele é poderoso. E diz que a multidão glorificavam a Deus. Glorificavam, exaltavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Que maravilha! Que maravilha! Eu acredito que Jesus está entre você aí na sua casa, com a sua família. Aonde você estiver, se você perceber bem, Jesus está aí pertinho de você. Porque ele diz, quando disserem para você, o Cristo está aqui ou ele está acolá, lembre-se que ele está pertinho de você, ele está dentro do teu coração. Se é que você está fazendo o que agrada a ele, ele está dentro do seu coração, ele está aí com você. Então eles glorificavam um grande profeta. E é este profeta que eu preciso. É deste profeta que você precisa. Eu não preciso das palavras ameaçadoras dos homens. As palavras que nos ameaçam, que querem nos tirar do nosso caminho, que querem tirar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. De pessoas que só têm palavra para amedrontar. Jesus tem palavras para consolar. Não chores, porque eu sou aquele que dá jeito no que não tem jeito. Jesus é aquele que conserta o que não tem conserto. Então este Jesus que nós pregamos, nós precisamos acreditar na atuação dele. E para nós resta o quê? Resta entender uma coisa. Algumas palavras que tem nesse texto. A primeira delas é compaixão. Jesus teve compaixão
daquela mulher. Primeira palavra: Deus tem compaixão de mim. Deus tem compaixão de você. Por isso que você não deve temer. Aqueles que são leitores da Bíblia, em uma das lives da igreja do Parque Sevilha, foi pregado um dia por um dos ministradores o cerco sírio de Samaria. E quando o moço do profeta sai lá fora e vê as montanhas cercadas de soldados inimigos, ele entra para dentro de casa, apavorado, cheio de paura, cheio de temor. E se queixa com o homem de Deus: meu Senhor, e agora o que vamos fazer? Os olhos dele para a fé estavam fechados, irmão. Quem tem medo é porque os olhos da fé estão fechados. Os medrosos não fazem parte do triunfo da fé. A fé triunfa com os que são corajosos. Porque fé é sinônimo de coragem. Porque fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então você só pode ver um triunfo como esse através da fé. E Jesus, então, quando fala para a mulher não chorar, é para economizar os seus olhos, para que eles vejam, para que eles sejam abertos, para enxergar a obra que o Senhor Jesus Cristo vai fazer naquele momento. Então, a segunda palavra é não chores. A terceira palavra é pararam, pare. Deixe Deus agir. A batalha é dele. A luta é dele. É ele que batalha por você. A causa não é tua. A causa é dele. A guerra não é tua. A guerra é dele. Você apenas é um soldado. Mas as ordens de comando vêm dele. Quem dá ordem é ele. Então, compaixão, não chore, pare, levante, fique em pé. Em pé significa estar pronto diante de Deus. Diante de Deus. Esteja pronto. Não queira fazer que nem um cidadão aqui que Jesus mandou ele levantar e ele sentou. Levante, fique em pé. Tire essas amarras de dúvida que você tem. Fale. Por quê? Porque Deus quer te visitar. Deus quer visitar a tua vida. Deus quer visitar o teu coração. O encontro teu com Jesus nesta noite é um encontro para a solução. Porque Ele é o Deus do impossível. Ninguém estava pronto. Toda aquela multidão que saía da cidade de Naim estava indo para o cemitério. Estava indo para o lugar do silêncio.
para o lugar dos que não se movem, para o lugar dos que não têm ação, para o lugar daqueles que vão aguardar a ressurreição. Se forem cristãos, a esperança da primeira com o corpo glorificado. Se não for cristão, não tem esperança nenhuma. Ressuscita direto para ir morar nas trevas. Mas você tem esperança. E eu quero agora ouvir um hino com você antes de orar. E gostaria que você meditasse na letra deste hino, que ele é um assunto que foi estudado na escola bíblica de domingo passado, na Igreja Unida do Parque Sevilha. Preste muito bem atenção à letra desse hino. O bom samaritano? Samaritano. Só um minutinho. Deus é bom. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia, quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Então é isso, meus queridos. É isso. Nós temos que olhar para a atitude deste homem.
Ele quebrou todos os protocolos. Jesus quebrou todos os protocolos do judaísmo. Que não podia tocar-se em morto, nem no seu esquife. Vamos parar com esse negócio de não pode, de não pode. Porque Deus é aquele que pode tudo. É aquele que nos conduz no caminho da vitória. Então, meu querido, ore nesta noite. Peça a Deus que te dê fé, coragem, para você não ser um fracassado, para você não passar para a história como os 31.700 de Gideão, que de 32 foi a luta com 300. Porque a vitória na luta não é tua, a vitória na luta é de Deus. As lutas suas são pessoais, mas as lutas espirituais da tua vida são de Deus. Então não tema. Não tema enfrentar o adversário. Porque a Bíblia diz que é para nós mandarmos ele embora, é para nós expulsá-lo. E tudo que vem do demônio, que não é de Deus, é para nós lutarmos contra. Enchemos de fé e resistimos. Em nome de Jesus. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por este povo. Por todo esse povo que venha porventura assistir esse vídeo. Eu não sou um fanático. Eu creio no que está escrito aqui na Bíblia. Certa feita fizeram uma pergunta para o presbítero, hoje pastor João Gomes, se ele acreditava mesmo que Jonas havia sido engolido por um grande peixe. E ele então respondeu, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu um grande peixe, eu continuaria acreditando na Bíblia. Então acredite na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Acredite na verdade, a palavra de Deus é a verdade. A palavra do homem, nós precisamos muito, mas muito mesmo, saber quem é o homem, para nós acreditarmos na palavra dele. Amado Deus, Santo e poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou me colocando diante de ti, Senhor, através dessa palavra. Eu sei que o Senhor olha para cada um de nós, para mim, para os meus irmãos que estão me vendo aí do outro lado. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe que alguns dos que estão aí do outro lado estão com os olhos vermelhos, o coração acelerado, a mente, Senhor, já não tem mais condições de fixar-se em nada, porque elas estão temerosas, elas estão amedrontadas. Senhor, coloque diante dela o teu sentimento, a tua mente, para que a fé, Senhor, possa nascer no coração deles, e eles acreditarem que tem um Deus verdadeiro, que tem um Deus que é vivo, que tem um Jesus que venceu a morte na cruz do Calvário, que conquistou-nos o direito de louvarmos, de bendizer o seu nome. O Senhor que é aquele que nos vê as injustiças que são cometidas contra os seus filhos aqui na terra. É o Deus que manda terremoto para o inocente que está na prisão, como mandou para Paulo. É o Deus que manda anjo na prisão para abrir a cela, soltar as cadeias e libertar a Pedro. É o Deus que desfaz as obras e as sentenças dos homens,
com grande poder e com grande graça. É o Deus que pode nos dar o entendimento e a coragem para que nós não venhamos ser rebeldes, mas que venhamos a confiar na tua palavra, nas tuas promessas, no teu amor. Deus Santo e poderoso, guarde a vida desses meus irmãos, oh meu Deus, aqueles que estão passando por luta em diversas áreas da vida. Meu Senhor, às vezes são lutas que a pessoa está se desanimando. Esse momento é um momento muito difícil para cada um dos teus filhos na face da terra, quer sejam temente a ti ou não temente a ti. São pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, mas o Senhor é o supridor, o Senhor é aquele que multiplica o pão na casa desse meu irmão, na casa dessa minha irmã. Ó Senhor, o dinheiro pode ser pouco, mas com a tua bênção ele vai se multiplicar. Meu Senhor, que o Senhor vai dar socorro, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, na tristeza dessa pobre mulher, há 2000 anos atrás, o Senhor se fez presente. Eu te peço, faz-se presente na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu ouvinte, desse meu amigo que está nos ouvindo nesta noite. Dê a tua bênção, a tua graça, Senhor, e que ele tenha uma noite tranquila, que ele repouse tranquilamente e que o Senhor possa, em revelações, ó Deus bendito, através do sonho, através de mensagem, através da palavra, falar com ele e dar a ele a confiança em ti, porque os que confiam em ti, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que confiam em ti, Senhor, estão traçando um caminho de vitória, porque o Senhor é aquele que nos conduz à vitória. Meu Senhor, a minha batalha, a minha luta é tua, Senhor, e eu confio no teu poder, eu confio na tua operação, eu confio na tua graça, porque o triunfou, Senhor, na cruz do Calvário, para conceder vitória ao seu povo, para lhe dar vida eterna, porque Jesus disse que aqui na terra nós teríamos 100 vezes mais do que aquilo que nós temos. Ó Pai certo e maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço e te glorifico para a glória do teu nome. Deus te abençoe, Deus te dê graça, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com tua família, com tua igreja, com teu pastor, com teus obreiros, e que Deus seja exaltado através das vitórias para a glória do nome dele. Deus o abençoe. Até domingo, no culto da Igreja Unida, na sua live, às 18, às 19 horas. E nós estaremos no culto presencial na Igreja Unida do Parque Sevilha, a partir das 18h30 até às 20 horas. Durante a transmissão online do culto da Igreja Unida no YouTube, não haverá imagem do Parque Sevilha. Depois das 19 horas, talvez a gente coloque alguma mensagem. Deus o abençoe. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica a Deus. Fique com esta palavra.